Pessoal, nós já sabemos que Habermas, o grande filósofo alemão do nosso tempo, ele parte da primeira geração da escola de Frankfurt. Então, a base teórica utilizada por Habermas é uma base crítica. Porém, Habermas não concorda com a ideia típica da primeira geração da escola de Frankfurt, que entende que o projeto da modernidade falhou. Diferente disso, o que o Habermas pensa é que o projeto da modernidade está apenas inconcluso, inacabado. E o grande objetivo desse filósofo, portanto, consiste em concluir o projeto da modernidade, porém, fazendo uma pequena alteração nesse projeto. Toda a filosofia moderna, todo o pensamento moderno foi construído, estruturado em cima do ser humano, em cima do homem, pensado individualmente. Portanto, a filosofia moderna foi a filosofia da consciência, onde eu tomo consciência de mim mesmo, onde eu me descubro como um ser pensante. Lembrem-se do Descartes, por exemplo, quando o Descartes vai dizer, penso, logo existo. Quem pensa? Eu penso. Então veja que Descartes, que é o pai da modernidade, ele já inaugura o pensamento moderno, estruturando toda a filosofia em um pensador solipsista, em um sujeito isolado do mundo, em um sujeito que descobre a si mesmo, a sua própria consciência, um sujeito que toma consciência de si. Portanto, o paradigma da modernidade foi o paradigma da consciência. O projeto da modernidade consistiu em tornar esse sujeito autônomo, esclarecido, que ele tome consciência de si, que ele desperte a sua consciência e que ele transforme a sociedade usando a sua razão. Porém, a partir do século XIX, nós percebemos que esse projeto ele não se sustenta mais. Hegel, o grande filósofo Hegel, um expoente do idealismo alemão, ele mostra que a consciência humana ela é constituída a partir de múltiplos estímulos sociais, históricos, culturais, de tal modo que o que Hegel vai mostrar é que o espírito que habita em nós, ele não é desassociado da realidade que nos envolve. Portanto, aquele pensador cartesiano, solipsista no sentido de que é um pensador que está fora do mundo, que se afasta do mundo, que olha o mundo de longe, que não se envolve com o mundo. Aquele pensador, ele simplesmente não existe. O ser humano, o ser consciente, ele é constituído a partir da interação, do diálogo, da relação com o mundo e com o meio do qual ele faz parte. Depois, século XX, Freud, com a descoberta do inconsciente, também vai mostrar que não há essa consciência pura, essa razão pura, porque o ser humano também é constituído por uma base inconsciente, da qual nós não temos qualquer acesso, qualquer domínio. Portanto, veja, tanto Hegel quanto Freud, eles contribuem para mostrar que aquele objetivo da modernidade é simplesmente inalcançável, porque não há uma razão pura, uma consciência pura que deve ser despertada. O homem, ele se constitui como ser humano na interação com o meio, com o outro. E é por isso que o Habermas, então, chega à conclusão que a melhor coisa a se fazer é alterar o projeto da modernidade, porque o projeto da modernidade estava centralizado no esclarecimento do sujeito pensado individualmente. E o que Habermas propõe é que o esclarecimento seja da sociedade como um todo, e não do sujeito pensado individualmente. Se nós somos seres de relação, se nós estamos todos conectados uns aos outros, toda a sociedade precisa despertar, ou seja, se tornar esclarecida, atingir aquilo que Kant chamava de maioridade. Notem uma coisa, Kant, o grande filósofo da modernidade, ele é o grande representante desse projeto de esclarecimento humano. Certamente nas aulas sobre Kant, vocês aprenderam que Kant ele buscou tornar o ser humano esclarecido por meio do uso de uma razão autônoma. Kant acreditava
e ele tem um texto belíssimo do final do século XVIII que trata disso. Kant acreditava que o ser humano se tornaria esclarecido quando ele rompesse com as tutelas externas e com os impedimentos internos que o mantinha em uma situação de menoridade, de incapacidade intelectual. Então veja que o projeto kantiano é um projeto antropocêntrico, racionalista, onde o ser humano por si só faz um esforço intelectual para usar a razão, para despertar a razão e se tornar consciente, autônomo, esclarecido. De igual maneira, no século XIX, Karl Marx também centralizou o esclarecimento no sujeito, pensado individualmente. Marx acreditava que os trabalhadores se tornariam esclarecidos se nós fôssemos capazes de estruturar uma nova ordem de trabalho, um novo sistema de trabalho, uma nova relação de trabalho. Por isso, todo o projeto marxista é pautado não mais pelo modelo capitalista, vertical, onde tem o proletário, tem o burguês, que é dono dos meios de produção, mas uma nova ordem, onde todos trabalham de igual maneira, onde todos interagem, onde todos participam do processo de produção de riqueza. É uma lógica socialista. Nessa relação, nessa interação, Marx acreditava que o sujeito se tornaria esclarecido, porque o modelo de trabalho capitalista gera alienação e o modelo socialista seria uma possibilidade de libertação. Notem uma coisa, tanto Kant quanto Marx estruturaram o esclarecimento no sujeito. Sempre um sujeito pensado de forma isolada, sempre um sujeito que tem que fazer um esforço pessoal para atingir o esclarecimento. Esse foi o erro da modernidade. Habermas muda o paradigma. Se antes era o eu tenho que me tornar esclarecido, eu tenho que fazer um esforço para atingir o esclarecimento, a partir de agora, Habermas inaugura um novo paradigma, que não é mais o paradigma da consciência, do eu, do solipsismo, mas é o paradigma da comunicação. A proposta de Habermas consiste no esclarecimento da sociedade. Toda a sociedade precisa despertar, precisa acordar, fazer uso da razão, se tornar esclarecida. E como que nós fazemos isso? Por meio do diálogo, por meio da linguagem, por meio da interação social. Por isso que Habermas está inserido naquilo que nós falamos lá atrás, em uma outra aula. Habermas está inserido no contexto da virada linguística, da filosofia da linguagem. É o paradigma da comunicação, da linguagem, da interação. Eu e você, nós dialogando, debatendo, discutindo, nós vamos nos esclarecendo, a sociedade como um todo. Portanto, o grande desafio é criar espaços para que os sujeitos sociais possam debater, discutir e assim a sociedade como um todo possa se tornar esclarecida. Veja, Habermas sabe que esse projeto é um projeto faraônico, mas ainda assim ele acredita que é possível estruturar. Ele não é ingênuo. Habermas entende que hoje, prestem atenção nisso, hoje, no século XXI, predomina ainda uma razão instrumental. Vou repetir porque isso é muito importante. Hoje predomina na sociedade como um todo um tipo específico de racionalidade. Aqui dentro opera em nós um tipo de racionalidade muito específico, que é uma racionalidade instrumental. Essa é a cultura do nosso tempo. Essa razão instrumental, ela deriva da modernidade. Qual é a característica da razão instrumental? É a formação de mão de obra. A razão instrumental que está existindo, habitando dentro de nós, é uma razão que quer formar mão de obra para suprir as necessidades do mercado de trabalho. Vejam os cursos, vejam as faculdades que muitas vezes formam profissionais, mas não formam cidadãos, não formam seres humanos. Então é necessário mudar esse modelo de racionalidade. Ao invés de investir em uma razão tecnicista,
instrumental voltada exclusivamente para questões de ordem econômica, Habermas propõe o resgate de um outro tipo de racionalidade que nós nos esquecemos já, que é a razão comunicativa. Uma razão constituída pelo saber, uma razão que não esteja comprometida em formar apenas profissionais, mas seres humanos, cidadãos. Veja o grande desafio que nós temos diante de nós. Ou nós investimos em um tipo de racionalidade instrumental e continuamos formando técnicos, burocratas, profissionais, ou nós resgatamos um outro tipo de racionalidade, que vai também formar técnicos profissionais, porque isso é necessário, mas antes disso, vai formar seres humanos, vai formar cidadãos conscientes. O homem é um animal político, o homem precisa entender essa sua dimensão política, e para isso ele vai ter que estudar outras ciências para além daquelas que formam o profissional. Então não basta, por exemplo, formar um bom operador do direito. É preciso formar um bom cidadão que entenda qual é a finalidade social do direito. Não basta formar um bom engenheiro, um bom médico. É preciso formar um engenheiro, um médico que entenda qual é a finalidade social da engenharia, da medicina. Para que serve uma ponte? Então veja, não basta saber fazer a ponte. É preciso saber qual é a finalidade, qual é o impacto social que a ponte gera na vida das pessoas. Isso é uma razão comunicativa, é uma razão que gera o esclarecimento social. Então o paradigma vigente ainda hoje é o paradigma da razão instrumental. É inegável que hoje na sociedade predomina esse tipo de racionalidade. Mas se nós queremos mudar a sociedade, criar um espaço melhor para viver, nós teremos que resgatar uma razão comunicativa, uma razão comprometida com a formação de um ser humano integral. É uma questão de escolha. Pensem um pouquinho. Será que o aparato estatal, será que o sistema capitalista vigente, neoliberal, ele quer formar técnicos, profissionais ou cidadãos, seres humanos, críticos, conscientes? Pensem mais um pouquinho. Qual é o modelo de ensino que nós estamos ofertando para os jovens, para as crianças, para os adultos? É uma educação para a profissão, para a formação profissional, ou uma educação para a vida social? Esse é o ponto-chave do pensamento habermasiano. Se nós queremos esclarecer a sociedade, se nós queremos superar os conflitos que nós enfrentamos, se nós queremos gerar um entendimento social, nós teremos que investir em um novo tipo de racionalidade. Então nós superamos o modelo moderno, que foi o paradigma da consciência, do eu solipsista, e agora Habermas representa um novo paradigma, que é o paradigma do nós, o paradigma da linguagem, onde nós dialogamos, onde nós interagimos, onde nós debatemos e decidimos o que é melhor para o nosso país, para a nossa cidade, para a nossa vida. Pense nisso.